Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Que o amor de Jesus habite o coração de cada um de vocês, nesta noite e sempre. Eu sou a Neuza Maria e nessa noite nós falaremos sobre o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, ou fora da igreja não há salvação, mas eu vou explicar para vocês tudo direitinho, tá bom? Vamos ouvir o Evangelho, que vai nos esclarecer muito sobre isso. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que você está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, mas quando é que nós te vimos faminto e te damos de comer, ou sequioso e te demos de beber? É quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era hóspede e não me recolheste. Estava nu e não me cobriste. Estava enfermo e no cárcere e não me visitaram. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que não te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, é a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. É bem forte esse texto, mas nos esclarece muito bem o que Jesus queria nos dizer. Mas não ficou só por aí, não. Jesus, prosseguindo na sua preleção, ele disse que ele contou uma história, que um homem voltava de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos bandidos. E eles despojaram de tudo o que ele tinha, e o machucaram muito, e o deixaram atirado, quase morto. E então, eles se retiraram. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou ao largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou também ao largo. Mas chegou um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. Na época, essas eram as medicações da época antiga de Jesus. E colocou sobre sua cavalgadura e levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E no outro dia tirou 2 denários, era o dinheiro da época, hoje nós falamos outra língua, né? E deu-os ao estalajadeiro e disse: Teme cuidado dele. E quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. É bonito isso quando a gente fala, mas quando faz é melhor ainda. O que vocês acham? E daí ele pediu assim, para os que estavam tão curiosos na história dele: Qual deles você acha
que fez melhor dos 3. 2 negaram ajuda. E o samaritano, por isso que a gente fala o bom samaritano, né? Qual deles é que fez o bem? E daí um disse para o outro, eu acho que é aquele que usou da tal caridade. Eles conversando. Então Jesus disse, ide vocês, e farei o mesmo. Ele quis dizer, para a gente ir e ajudar os outros, fazer o bem. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes, que Jesus reunia tudo, ele é fantástico. E como sendo o caminho da felicidade eterna, bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que vocês desejariam que fizessem a vocês. Amai os vossos inimigos, isso é difícil de dizer, mas você vai perdoar e amar o inimigo porque faz bem a você. Se ele quiser continuar bravo com vocês, isso é problema deles. O coração de vocês está limpo e as doenças não chegam até vocês, porque as coisas ruins, as mágoas que a gente guarda, isso adoece a gente, adoece muito. Eu acredito que vocês me compreendem assim, né? Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas que fareis ser perdoados. Que quereis perdoar? Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Isso, na prática, muitas vezes a gente fala assim e não pensa, né? Mas antes de eu dizer, fulano fez isso, olha para mim, eu fiz alguma coisa, eu estou guardando, eu guardo só o que faz bem para mim e não o que vai fazer mal, porque não precisa ser muito claro para dizer que isso traz o pior para a gente, as doenças, que são bem visíveis no nosso corpo, não é mesmo? Eu vou falar agora sobre humildade e caridade. Eis o que Jesus não cessa de recomendar, mas ele não só recomendou, ele colocou como uma condição absoluta para a felicidade eterna. Na época de Jesus, ele não podia usar certas expressões, o povo não compreenderia. Imagina só ele falar, ele ia assustar todo mundo. Ele não ia conseguir ficar 3 anos explicando para as pessoas. Isso ia ser demais, ninguém ia entender, não é mesmo? E eles ficariam muito assustados, e ele não podia explicar claramente. Então, Jesus se preocupava em se fazer entender. Quando ele disse, passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Jesus não faz da caridade uma condição de salvação, mas ele faz uma única condição. Fazer caridade, a mais simples é você doar dinheiro, doar as coisas, mas a caridade de dar um sorriso para alguém, de dar um bom dia quando a pessoa passa toda triste. Desculpa. Agora vamos falar sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amarás o teu Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Não temos outras. Caridade e humildade. Fora disto, estamos, como eu digo, andando no fio da navalha, mas não mais larguinho, porque o do bem, ele é bem fininho e bem difícil, mas é o que traz para o nosso coração o que tem de melhor. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar ao Criador, eles se dão as mãos e oram um pelos outros. Eu vou ler
e depois contar uma outra historinha, se vocês quiserem me ouvir. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, eles vos torna melhores cristãos. Fazeis, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que pertença. Qualquer igreja que vá, nós temos um único Deus, só um único. Eu acho que vocês perceberam, né? Não importa se você diz, mas eu rezo nessa igreja, naquela. Pergunta, qual é o Deus, o único Deus, o nosso único Senhor dos céus? Eu vou contar alguma coisa para nós encerrarmos essa nossa conversa. Eu vou contar alguma coisa que aconteceu com um empresário da região que viajou para o outro lado do mundo. Eu digo para o outro porque para mim é bem distante. Para a China são 33 horas de viagem de voo, é bem distante. Foi para uma feira muito distante. E lá, chegando, ele não é como aqui nós temos Expo Vale, Turisfeira, todos vão ali, tem todos os produtos e todos os expositores. Lá não, lá em cada estado, cada cidade, você precisa tomar um transporte, e é de jatinho. E ele tomou esse transporte nesse dia, e estavam junto com ele pessoas de todas as partes do planeta, com todos os idiomas diferentes. E deu-se que neste dia, neste voo, se abateu sobre eles uma tempestade muito forte, ventos, sabe? O acidente seria iminente. Todos se levantaram, ninguém se conhecia e falava línguas diferentes, se deram as mãos e cada um rezou na sua maneira. E olha só, eles chegaram em segurança. E o que a gente deduz isso? Todas as línguas diferentes e todos os países diferentes. E um único Deus, um único Senhor. Fiquem com Deus, nunca se esqueçam disso, que nós temos um Deus muito amoroso. E fiquem em paz. Que assim seja. Obrigada.